políticas do seu pai. E nunca precisei de voto dele e da ajuda dele na magistratura. Mas se há um juiz que não precisou dele, mas que tem uma admiração profunda, embora politicamente eu sempre estive do lado de adversários dele, mas que acompanhei a obra dele quando ele assumiu a comarca de Faria Brito, minha terra, que lá implementou um ginásio, era uma terra de ignorantes, era uma terra de violência, uma terra de mortes, uma terra totalmente, um pessoal totalmente desprovido de qualquer cultura, instalou um ginásio, e esse ginásio foi o farol de desenvolvimento e de crescimento, não só dos estudantes, das famílias, como da própria cidade. Faria Brito hoje é uma cidade de destaque, e tudo surgiu com esse ginásio criado pelo Eduardo Zé Maria. Então, eu queria hoje que a gente, eu acho que é diferente, já morreu o adversário ontem, mas se a gente pudesse fazer um ofício para a filha dele, sobretudo Sofia e o Daniel, lembrando desse aniversário e parabenizando-os pelo que o pai dela foi, pelo seu, mas pelo que o pai dela foi, se a corte aceitasse, eu ficaria feliz, porque eu acho que alguém que merece ser homenageado, me lembro da irmandade, da fraternidade que ele tinha com o desembargador Evandro. Sim. E outra coisa, o desembargador Bezerra, que inicialmente também pertencia, era mais ligado ao desembargador Jaime, desembargador Larga, um grupo político contrário ao desembargador Zé Maria, e o desembargador, ele confiou no desembargador Bezerra para cumprir uma missão, no qual o desembargador Bezerra desempenhou muito bem, e ele tinha, no desembargador Bezerra, aquele assessor de preferência, havia até uma ciumada dos demais, que eram amigos mais antigos, mas tudo que ele queria... Bezerra? Sim, Bezerra, como é isso? Bezerra, como é aquilo? Então, ele era um homem admirável, sob todos os aspectos, eu guardo dele uma recordação muito grande, acho que todos nós, porque os exemplos aqui eu saio para o Bolo Portais Dunas, fórum, passo aqui pela escola da magistratura, escola. O mundo depende de escolas, o desenvolvimento do mundo, o progresso do mundo é a educação. Aí, mais adiante, vejo uma creche, onde ele abrigou os filhos de servidores, de funcionários, que não tinham onde estudar. Hoje, né? Quer dizer, então, hoje está lá. Inicialmente, se aproveitou. Hoje, a preferência é filho de servidores. Inicialmente, ele queria isso, para que os servidores viessem trabalhar e tivesse onde deixar os filhos, e esses filhos não fossem para a rua, não fossem para as drogas, não fossem para o crime, não fossem para a prostituição. Eles que os servidores passavam muitas vezes os dias aqui. Então, eu queria propor esse voto de parabéns aos filhos pelo homem que foi e permanece na nossa memória, o saudosíssimo desembargador Zé Maria Melo, não a quem eu era ligado politicamente, ao contrário, era adversário, mas a quem pessoalmente, individualmente, profissionalmente, eu tenho uma admiração muito grande por aquele cidadão. Muito grande. Desembargador Darival, Vossa Excelência permite um adendo do Ministério Público? Eu quero fazer um adendo. Só um instante, doutor Cortez, só um instante. Eu só queria, claro, acompanhando tudo o que o desembargador Darival disse, mas eu queria fazer duas referências. Primeiro, Darival fala na creche, né? Hoje a creche... Não, eu estou tirando do conjunto, eu estou tirando a creche. De alto nível. E estou pegando isso aí para entrar no que o desembargador fez. O desembargador Darival referiu há pouco tempo. A creche recebe o nome da mãe do desembargador Zé Maria. Isso. Mas eu vou... Uma coisa que queriam fazer à época, e até ele ficou indignado, queriam colocar o nome da mãe dele numa lavanderia. E ele não aceitou e disse, não, vou fazer uma creche e vou colocar o nome da minha mãe. E assim eu fiz. Tá certo? Privilegiou o nome do desembargador falecido lá na escola da magistratura, que foi outro grande intento dele, né? Traz lições de jurídica, né, para nós juízes, né, para outras classes. Mas eu queria terminar, sem citar negócio de obra, né, para mim isso é relevante, mas eu queria, até por dever de justiça, me apostando a tudo que o desembargador Darival fez, e sei
do relacionamento dele com o desembargador Zé Maria, não era pessoal, não era nada de... Não, era pessoal. Como eu também tinha amizade, era de trabalho, não tinha amizade pessoal. Né? Talvez a minha amizade fosse maior do outro lado. Darival sabe disso. Mas as conjunturas levaram... Passou, acabou. Não adianta a gente usar. Tinha um livro no final. Mas eu queria, exato, mas eu queria só referendar uma coisa que o desembargador Darival falou e pedir, né? O desembargador Darival, né, em nome do desembargador Darival, que capitaneou essa história hoje, essa conversa hoje, né? E acompanhado por nós quatro, oficiasse a presidência do tribunal no sentido de reverter, né, o nome do fórum lá da terra dele para Zé Maria de Melo. Voltar o nome. Eu pedi do dia e o presidente Clésio Pontes disse que ia mandar refazer. Então, eu não sei se foi ou não refeito. Então, assinado, a Sofia não me ligou mais. É bom saber antes de mandar o ofício, porque podem ter refeito. O ofício Embora tenham assinado por todos extinguido, nós, né? embora tenham cometido o crime de extinguir a comarca dele, né, que foi Guarira, nesse negócio de extinção, eu acho que a justiça, o Poder Judiciário deve estar perto do jurisdicionado. Tudo interiorando, onde há dificuldade de transporte. Fui eu quem instalei a comarca. Pois é, olha aí, instalou. Pois parabéns, parabéns. E a festa do fórum lá foi uma festa bonita. Era. Foi uma festa, foi o desembargador Zé Maria quem... Aí, com relação à obra dele, ninguém pode falar, porque eu ia passar o dia todinho Eu aqui. era juiz de a comarca mãe era o Cariré, e eu era titular de lá. Por isso parabéns, que fui eu que a instalei. senhora começou presidindo de uma terra de um homem que fez muito. Desembargador Duval, de acordo? Eu estou de acordo e só gostaria de acrescentar que o desembargador Zé Maria foi um verdadeiro Dom Quixote. E eu estou aqui perto aqui do Sancho, o Bezerra, que foi um auxiliar muito, muito importante na época em que ele realmente administrou, não só o Fórum de Fortaleza, como também todas as comarcas. Eu considero não só um fazedor de sonhos, como é o grande personagem de Dom Quixote de La Mancha, mas que era sonhador, mas realmente um realizador. E aqui Sancho Panza, que era na verdade um personagem mais ou menos caricatural, né, que acompanhava esse fazedor de sonhos. Eu tenho aqui na pessoa do desembargador Bezerra, que realmente acompanhou, não com essa dimensão de só no sonho, de só na visão, não é? na questão mesmo da realização desses sonhos. Então, eu fico muito feliz em poder também assinar, viu, desembargador Bezerra, desembargador Darival, a esse requerimento, não é? Eu sou suspeito de falar de desembargador Zé Maria de Melo, mas acho que Sua Excelência desembargador Darival nada mais fez do que a mais pura, a mais lídima justiça à memória dele. Não é? Tanto o desembargador Darival como o desembargador Bezerra, eu não vou falar. Subscrevo integralmente esse voto destinado aos filhos, né, do nosso antigo presidente, sempre presidente, que foi quem fez as obras que até hoje nós usufruímos em prol da sociedade, e o desembargador Bezerra também, o requerimento, a sugestão dada por ele, no sentido de que, se tiver havido alguma mudança no nome do prédio do Fórum da comarca de Groaíras, que esta Câmara envie ofício à presidência, no sentido de que se possa reverter o que diria uma injustiça. É isso. Ninguém pode negar a força do desembargador Zé Maria. Foi muito forte, foi quem muito realizou essas décadas passadas aí. E eu concordo com tudo que foi dito e concordo com a homenagem e a expedição de ofício para
família, né? E o desembargador, o doutor Cortez, procurador, o senhor pediu a palavra, desculpe aqui. Está sem som. Doutor Cortez. Senhora presidenta, quando eu pedi a palavra ao desembargador Darival, uma parte, era justamente para tentar encorpar a propositura do desembargador Darival, se ele permitisse, os demais pares do tribunal, no sentido de verificar se houve realmente essa retirada do nome do desembargador Zé Maria Melo lá em Guaíras, para que a atual presidência pudesse repor essa questão histórica, né? Porque a vida judiciária do Ceará, em sua história, ela está umbilicalmente ligada ao trabalho judicante e extrajudicante do desembargador Zé Maria Melo. Então, quando eu pedi a parte ao desembargador Darival, eu não estava querendo inverter o protocolo institucional, mas eu pedi uma parte a quem estava propondo, justamente para tentar encorpar e avançar, né? Mas eu agradeço demais e eu acho oportuna. O desembargador Darival é muito cauteloso, muito percussiente com as questões da justiça e eu gostaria muito que fosse reposta essa homenagem lá. Eu sei que houve uma diminuição da jurisdição no estado do Ceará, com muito prejuízo para os jurisdicionados, né? Com a eliminação de várias comarcas. Mas eu gostaria muito, se o desembargador Darival permitisse, que ao invés de um mero ofício, fosse feitas gestões junto à presidência para repor uma homenagem ao desembargador Zé Maria Melo lá em Groaíras, que é a terra dele. Se não existe mais fórum, mas há de haver alguma coisa do Poder Judiciário lá que possa ter o nome do desembargador. Ainda há o fórum, embora seja com marca agregada, mas o fórum permanece lá, feito por ele. Então, se o desembargador propositor aceitar e os demais desembargadores, poderia avançar no sentido de que a atual presidência repusesse essa homenagem que é muito própria, né? E também a minha colega Sofia, que é promotora de justiça. Agora, eu queria particularmente agradecer de todo o coração a atenção e a maneira democrática e cortês com que o eminente desembargador Evandro Nogueira Lima aceita as preocupações e as ponderações do Ministério Público. E aqui eu encerro e muito obrigado por tudo. Desembargadora, a Defensoria Pública se acosta integralmente à sugestão do desembargador Darival. Então, determinar a expedição de ofício. E a pesquisa, né, saber se o nome foi alterado, alterado ou não. Vamos embora. Sessão encerrada.